Amados irmãos, boa noite. Sejam imensamente bem-vindos a mais um dia de aprendizado, rogando a Deus que realmente o que nós aprendermos aqui hoje, de alguma forma, mesmo que seja a passos de bebê, baby steps, nós consigamos, pouco a pouco, colocar esse aprendizado, primeiramente, dentro de nós, e segundo, exteriorizá-lo através das nossas ações. Muito bem. Nós vamos fazer essa palestra numa série de duas palestras, sendo a primeira hoje, a segunda a semana que vem, e esse mês nós temos 5 semanas. E na última semana de maio, nós vamos estar recebendo um companheiro que foi contemporâneo de Chico Xavier, nosso irmão Geraldo Lemos, e que tem muito a nos dizer. Na última semana de maio ele vai estar... Abril? Abril? Nossa, como eu estou adiantada? Por que será? Ok, boa noite a todos. Cumprimente o companheiro da frente, pergunte que mês é hoje exatamente, aproveite... Que dia é hoje, que mês é esse, e aproveite já para dizer o seu nome. Vamos lá, por favor. Assim dá tempo de eu acordar. Muito bem. Quem que está familiarizado com o simbolismo das águias, por favor? Levanta a mão. Quem está familiarizado com a simbologia das águias? Levanta bem a mão para eu ver, por favor. Somente uma pessoa? 3, 4? Uau! Numa sala de 120 pessoas. Não há problema. Eu vou dar uma série de 10 palestras. Não há problema. Está aqui, não é? Uma ave majestica. Majestica. Mas antes de nós começarmos a palestra propriamente dita, eu preciso fazer 3 disclosures. 2 eu vou fazer agora, o próximo eu vou fazer em seguida. Em seguida ao segundo slide. Primeira coisa, a simbologia que nós vamos abordar na noite de hoje não é a simbologia das águias, que é considerada a simbologia da liderança no mundo dos negócios. É uma simbologia, o arquétipo da liderança, e não é essa a nossa abordagem hoje. A figura, a simbologia, a metáfora da águia é riquíssima e pode ser aproveitada em muitos níveis. Hoje, o que nós vamos buscar fazer é aproveitá-la com as qualidades espirituais da águia, buscando trazer essas qualidades para a nossa vida interior e exterior. A ideia é nós tomarmos consciência do nosso potencial. Nem todo mundo nasceu para ser líder, não é verdade? Nem todo mundo, ou na realidade a maioria das pessoas, nem quer ser líder. E isso não significa que você não esteja atuando ou que você não venha a atuar no seu potencial, no maior que você possa atuar como espírito encarnado na Terra. Digo isso porque no mundo espiritual, a nossa potencialidade é aumentada de forma significativa para alguns e imensamente para outros. Mas no mundo corpóreo, na qualidade de espíritos encarnados, nós trazemos um potencial como espírito a ser desenvolvido com pontos principais de atuação em determinadas áreas da nossa personalidade.
Então, se você já é uma pessoa extremamente bondosa, provavelmente, numa outra vida, o seu objetivo, em termos de realização, não é desenvolver algo que você já possui, e sim desenvolver outras qualidades do espírito, da mente, do corpo, no sentido de você ser o melhor que você pode ser ao seu alcance. Então, fique claro que nós não vamos abordar o arquétipo, a simbologia da liderança, que é a simbologia das águias no mundo profissional. A segunda informação é que nós vamos fazer comparações com outras aves. Vamos comparar a águia a as outras aves. E eu quero dizer a vocês que eu amo a natureza. Eu tenho um amor, uma identificação com a natureza que eu não consigo nem descrever para vocês. E eu tenho certeza que a grande maioria de vocês se sente da mesma forma. Porque pessoas que estão aqui numa segunda-feira à noite, deixando o Jornal Nacional com a sua riqueza, com a sua inteligência, com a sua perspicácia e as novelas, se vocês estão deixando tudo isso, vocês não são pessoas comuns. De cara, eu posso afirmar a vocês que vocês estão enormemente acima da média. Esse é o ponto número 1. O número 2 é que nós somos imigrantes. Estando aqui por um período indeterminado, ou termos acabado de chegar, ou já termos escolhido a América como sendo, a América do Norte, como sendo a nossa residência, só em sermos imigrantes, nós já estamos ainda acima do que a média do que a alta média já pode descrever. Porque a personalidade do imigrante é uma personalidade única. O imigrante é feito de outra densidade interior, de uma outra capacitação interior. São pessoas de uma coragem, somos pessoas de grande coragem, de grande determinação e de muita força interior. E somos inteligentes, em cima disso tudo, porque muitas vezes a pessoa tem uma força bruta de determinação, mas não é sábia. Não tem discernimento, não aplica a inteligência, porque nem sempre nós insistimos num objetivo que é um objetivo que nós devemos continuar a insistir. Então, existe uma linha muito sutil entre a ousadia, a determinação, a audácia que nos leva, que nos motiva a perseguir, a procurar os nossos objetivos de vida, e a teimosia. Existe uma diferença sutil e importantíssima. É aquela pessoa que já fez de tudo, multiplicado por tudo, para conseguir determinada coisa, e a coisa não aconteceu, e ela só está dando, como diz o ditado popular, murro em ponta de faca. E muitas dessas pessoas, na sua inteligência emocional e espiritual, decidiram voltar para os seus países de origem. Outros de nós ainda não abordamos todas as possibilidades de conseguirmos o que nós queremos, seja ficando na América, ou abrindo outras empreitadas, ou buscando novas profissões, outros relacionamentos, outras abordagens de vida familiar. Então, a importância de nós buscarmos atingir e desenvolver e atingir o nosso potencial é fundamental, porque a reencarnação é um projeto de sucesso. Ninguém nasceu para ser fracassado. Ninguém nasceu para não dar certo. Como ninguém nasceu para fazer o mal. Outro dia me perguntaram, nossa, mas cada um nasce com a missão. Então, o terrorista vem com a missão de fazer o mal?
Mas estava escrito lá nas profecias, não sei de onde, ninguém nasceu para fazer o mal. Isso está escrito no livro dos Espíritos. Nós nascemos para dar certo. O que nós precisamos, no entanto, ajustar são os nossos conceitos de sucesso, que não necessariamente são os conceitos que o mundo nos apresenta. Dito isso, com relação aos animais, eu quero deixar claro a vocês que eu vou falar algumas coisas de algumas aves, que não vai ser coisa boa. E vocês vão ficar chateados, porque as fotos são muito bonitinhas. Mas é apenas para dar uma ideia, tá certo, gente? Ninguém vai jogar vibração negativa para mim, por favor? Por favor, ok? Porque senão vai alterar a vibração da sala, não é? Então, quando eu falar de alguns bichinhos lindos e coloridos, maravilhosos, por favor, vamos focar na metáfora, não é? Na simbologia. Porque esses animais, no caso, as aves, na noite de hoje, têm hábitos. E nós vamos explorar esses hábitos, comparando-os às pessoas. Daqui a 2 dias, hoje é dia 16, daqui a 2 dias nós celebramos o aniversário do Espiritismo. Nós temos o Espiritismo a partir de 1857. É considerada o 3º nível de informação espiritual trazido à Terra, por espíritos superiores, organizados por Allan Kardec. Nós não seguimos Allan Kardec, homem. Nós seguimos a filosofia que ele organizou. Portanto, nós somos espíritas, como ele próprio propõe no Livro dos Espíritos, na primeira página de abertura, introduzindo a doutrina dos espíritos ao mundo. Ele falou, para coisas novas, nós precisamos de palavras novas. E para o espiritismo, para o estudo, melhor dizendo, do mundo dos espíritos e a sua comunicação com o mundo material, nós vamos chamar essa filosofia espiritualista de espiritismo. Porque o catolicismo é uma filosofia espiritualista, o budismo é outra, enfim, as filosofias e as religiões que acreditam na existência da alma após a morte do corpo físico, todas elas são espiritualistas, mas não necessariamente elas acreditam na existência do espírito em si e da comunicação deles com o mundo dos espíritos encarnados. Então, nós somos espíritas, nós não somos kardecistas. Kardecistas foi uma invenção da página do IBGE de 2010. Na primeira página do Livro dos Espíritos, não está lá assim, olha, os espíritas, as pessoas que seguem o espiritismo são kardecistas. Os ossos de Kardec até hoje estão rolando e se materializando no túmulo toda vez que um espírita se diz kardecista. Ah, mas não é para diferenciar das outras religiões. Não existe outras religiões espíritas. Existe uma filosofia espírita, que é uma ciência e é uma religião no sentido de nos ligar a Deus, porque não é uma ciência no sentido tradicional. Essa ciência nós chamamos de espiritismo. Kardecismo é o nosso amado IBGE, que, com a melhor das intenções, quis diferenciar as coisas. Mas nós, espíritas, somos responsáveis por continuar essa novela recente de 8 anos de chamar os espíritas de kardecistas. Quando as pessoas me ligam dizendo, esse é um centro kardecista, eu falei, não. Mesa branca. A mesa branca já está ultrapassada há muito tempo. É old fashion. Enfim, então nós aqui estamos celebrando as águias, celebrando a proposta do Espiritismo, que é de nós sermos o melhor possível ao nosso alcance. E, para começar, nós vamos ao Velho Testamento. Você fala, nossa, espírita com Velho Testamento, os ossos de Kardec estão rolando de novo? Nas sepulturas, materializados? Não. Eu me refiro a isso porque o Espiritismo não foca no Velho Testamento. Porque as interpretações do Velho Testamento foram responsáveis por um desacordo de interpretação imenso. Nem todas as partes
Novo Testamento, que é a parte das falas de Jesus, nem isso o Espiritismo foca em tudo. Não foca nas questões que deu muita celeuma e que foi responsável pelas centenas e centenas de denominações da religião tradicional cristã. Então, nós focamos em aspectos essenciais da doutrina de Jesus. No entanto, eu vou trazer para vocês uma citação do Velho Testamento. Está no livro de Isaías. Você fala, nossa, você falou tudo isso, mas ainda você trouxe essa citação de Isaías? Trouxe por causa disso, eu já volto a essa citação, por causa dessa resposta de Emmanuel no livro O Consolador. O Consolador é outra joia literária do movimento espírita trazida por Emmanuel. É também em forma de respostas, perguntas e respostas, e ele aborda os mais diversos assuntos, da mediunidade, das almas gêmeas, da biologia, da química, da origem dos tempos, enfim, um livro riquíssimo, riquíssimo. E bem curtinho também, porque Emmanuel tem essa capacidade de síntese impressionante. E foi feita uma pergunta a Emmanuel Espírito, mentor de Chico Xavier, ok? Não aos mentores da codificação, ao mentor de Chico Xavier. Qual a posição do Velho Testamento no quadro de valores da educação religiosa do homem? Porque falar em Velho Testamento para alguns espíritas menos abertos, não é? É falar, Velho Testamento. Então, a gente quer deixar claro. Por que isso? Porque falar no Levítico, de contar as cabras não sei de onde, contar que o mundo foi criado em 7 dias, que é um absurdo científico, não é? Sem entrar na interpretação das mensagens da Bíblia. Não é? A Bíblia é dividida no Novo e no Velho Testamento. Isso realmente levou a muito desequilíbrio no movimento tradicional cristão. Então, muita gente tem essa atitude bastante negativa, como nós fazemos citações. Mas eu vou citar Emmanuel, porque ele diz o seguinte, no quadro de valores da educação religiosa na civilização cristã, ou seja, basicamente na civilização ocidental, o Velho Testamento deve ser considerado como pedra angular, como fonte máter, como fonte primeira da revelação divina. Dizendo que ele, trazendo essa explicação, porque o Velho Testamento tem expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum. E existem outras observações desses espíritos em relação ao Velho Testamento, dizendo que existem informações no Velho Testamento que nós não temos ainda condição de abrir o código de compreensão para as mensagens que foram inspiradas por aqueles que escreveram as mensagens através dos séculos do Velho Testamento. Então, Isaías foi um dos médiuns mais poderosos do Velho Testamento, que o mundo tradicional cristão chama de profeta. Então, nós estamos aí nos referindo a Isaías. E eu adoro o livro de Isaías, como eu adoro o livro dos Salmos. Eu constantemente, tirando o Senhor dos Exércitos, o Senhor ciumento, o Senhor não sei das contas, com todas as qualidades humanas que os homens deram à entidade suprema, que é Deus, tirando tudo isso, tem mensagens maravilhosas de coragem, de força, de luta, de fé em Deus, no poder da sua interferência na sua vida e na minha. Então, desmerecer uma informação dessa é realmente falta de abertura mental. Então, nós vamos ao livro de Isaías. Está feito aqui o meu terceiro disclosure. Tá certo? Então, vamos aí. Os que esperam no Senhor, os que aguardam em Deus, os que confiam em Deus,
renovarão suas forças. Renovarão as suas energias íntimas, mentais, emocionais. Subirão alturas superiores, com asas de canário, de passarinho, de pardal, de corvo. Não, com asas como fazem as águias. Como fazem as águias. As águias que correm, mas não se cansam. As águias que caminham e não se fatigam. Essa simbologia é belíssima, porque é aquele que espera em Deus, fazendo a sua parte. A palavra oração é o quê? Oração. É orar mais ação. Você ora, você se nutre e você age. Você não ora, se nutre e espera de braço cruzado. Não é essa a mensagem. Certo, gente? Sim ou não? Sim. Muito bem. Então, pergunto para vocês, porque o profeta é inspirado pelos mentores superiores da humanidade, porque a mensagem é Deus falando com os profetas direto. Nós espíritas compreendemos que Deus não fala diretamente conosco, mas os seus enviados, como o CEO de uma empresa, não fala diretamente com seus funcionários. Ele tem aqueles que falam em nome dele, e nem por causa disso a sua mensagem não é respeitada e dita na integridade. Então, os espíritos superiores, ao falarem, ao inspirarem, melhor dizendo, Isaías, médium poderoso que era, comparou aqueles que esperam em Deus com fé e confiança às águias. E por que não nos comparou aos papagaios, aos canariozinhos? Por que a comparação foi feita com as águias? E é isso que nós vamos ver aqui. Nós temos aqui uma série de pássaros, começando com a galinha. Por que é que aqueles que esperam em Deus não são comparados às galinhas? Por que será? Não é? Por que não são comparados aos corvos, às gralhas, não é? Enfim, nós vamos falar de cada um desses pássaros. E conta uma história, que tem algumas versões diferentes dessa, que um fazendeiro, andando na sua propriedade, encontrou um ninho de uma águia. E pegou o ovo da águia, levou lá para o seu galinheiro. A águiazinha nasceu feliz, não é? Muito bonitinha, muito simpática, como todo bebê horroroso, mas ficou muito, que a gente sempre acha lindo. Então, ela estava lá, né, toda águiazinha, não é? E começou a ser criada no meio do galinheiro. E esse fazendeiro começou a criar essa águia como galinha. E ele falava para todo mundo: essa águia aqui, ó, é águia, mas, na realidade, eu criei como galinha, e galinha ela é. E era o orgulho da vida dele dizer que ele conseguiu domar a natureza a nível de transformar uma águia numa galinha. Aí a águia foi crescendo, não é? Virou adolescente e cresce muito rápido. Ela veio com aquelas asas que dá 3 metros de extensão ou mais, de lado a lado. E a águia estava começando a querer voar. Ele foi lá, pift, cortou as asinhas da águia. E ele fez isso várias vezes. Então, ela tentava voar e não conseguia. Por algum motivo, daqueles motivos que só as lendas e as parábolas e as histórias contam, ele esqueceu, por alguns meses, de cortar a asinha da águia. E apareceu lá um biólogo, imagine, não é? Essa história é impressionante. No meio de uma fazenda apareceu lá um homem de ciências e falou: olhe, no meio do seu galinheiro você tem uma águia. Como é que você deixa esse espécime
absolutamente esplêndido do mundo animal no meio do galinheiro. Ah, não, disse o fazendeiro para o biólogo. Imagina, essa águia aqui só tem cara de águia, mas no fundo ela é frango. Ela é frango e, na realidade, estou criando ela para ser um frango, daqui a pouco vai ser galinha mesmo, porque, ó, no meio do galinheiro, toda águia vira galinha. O biólogo falou, impossível. Você não tira o espírito de águia da águia. Ah, tiro. Quer provar? Aí eles fizeram vários testes. E levaram lá a águia para um lado, levaram para o outro, e nada da águia voar. Um belo dia, vem uma tempestade. E lembrem-se dos meus parênteses. Por alguns meses, o fazendeiro esqueceu de cortar as asas daquela águia, que já era uma águia moça já, né? Uma moça já adulta, semi-adulta, querendo a independência dela. Sabe aquele seu filho está querendo sair de casa e você continua a puxar que ele fique dentro de casa? Interessante que as águias, elas expulsam o filhote do ninho para que ele aprenda a voar. Nós não, né? O filho lá está com 43 anos. A gente faz toda uma armadilha, uma embalagem de presente emocional, realmente dominando, manipulando, e lava a roupa, e faz a comida, e faz a cama. O rapaz tem lá 28 anos e já está dentro de casa. Né? Enfim, parênteses, imagina, que é isso? Nossa, vamos voltar à palestra. Muito bem, aí vem a tempestade. Vem a tempestade e aqueles trovões, a tempestade de Flórida. Você sabe que quando a tempestade vem, não é igual São Paulo. Não são todos de São Paulo aqui, mas São Paulo a gente diz, vai chover, não chove nunca. Você se prepara, vai chover, você enrola. Aqui vai chover. E se descuidar, vem com tornado. Então, fique esperto, para quem acabou de chegar aqui nos Estados Unidos. Muito bem, aqui na Flórida. Então, veio a tempestade. Veio a tempestade com suas trovoadas. O céu escureceu de uma forma inacreditável. A galinhada toda correu para o galinheiro, desesperada. Todo mundo correndo. A galinhada toda, porque galinha não fica sozinho. Fica com medo, mas fica com medo junto, os outros também estão com medo. Então, fica todo mundo com medo, todo mundo alimentando o medo de todo mundo. Então, tá lá, galinhada toda, todo mundo... Não é assim que a galinha fala. Como é que galinha fala? Não sei. Corococó, corococó, corococó. Corta essa parte da palestra, por favor, na edição. Eu não sei. Eu acho que eu devia ser alguma comediante em alguma outra vida. Muito bem. De repente, cadê que a águia não foi para o galinheiro? Não foi se proteger da chuva. Aí passa uma águia verdadeira já pelos céus, porque a águia, durante a tempestade, parece que puxa o melhor de dentro dela, aqueles gritos de águia. Vocês entenderam? Bem alto, voando bem alto. A águiazinha do meio do galinheiro começou a olhar, começou a ficar enfeitiçada por aquela beleza, por aquela imagem portentosa. E o espírito de águia, que jamais morreu dentro dela, nasceu pelo trigger, pelo gatilho da tempestade. E ela bateu as asas, depois de 3 ou 4 testes com um fazendeiro e com um biólogo, que não tinha conseguido voar. Quando veio a tempestade, trouxe o melhor dela. E ela saiu disparada em direção ao céu, e voou, porque é isso que as águias fazem. Elas não só não temem e enfrentam a tempestade, elas voam de encontro à tempestade e vão acima das nuvens.
Esse é o poder da águia, que cada um de nós tem dentro de nós. Poder dado a nós no instante da criação. Essa semente, todos nós temos dentro de nós. Esse potencial de águia, esse espírito de águia, apesar de muita gente ainda se achar um frango. Muita gente ainda se acha e se vê como galinha, mas é uma águia. Mas é uma águia. E por incrível que pareça, são as tempestades da vida que mostram quem você é. E eu creio que eu possa dizer isso para essa assembleia aqui. Nós somos águias. Porque nós, como imigrantes, já enfrentamos coisas que a maioria das pessoas ainda estão no estágio do galinheiro. E não conseguiram sair do galinheiro. Então, vamos ter consciência disso dentro de nós. E vamos aprender com os outros pássaros. Muito bem. Todo mundo vibrando a meu favor, por favor. Muito bem, a galinha. Nós falamos aí da galinha. A galinha é uma galinha, a galinha tem medo. A galinha tem medo. A galinha raramente voa, apesar de ter essa capacidade. A galinha se contenta com um lugar comum. Todo mundo faz, eu também faço. Para que fazer diferente? Normalmente, a galinha vive num galinheiro, que tem a casinha lá das galinhas, né? Bonitinhas. Aí, elas saem pelo galinheiro. O que as galinhas fazem? O que a galinha passa o dia fazendo? Eu sei que a maioria de nós viveu na cidade, mas o que a maioria, todo mundo sabe? Ela fica ciscando. Ela não vai a lugar nenhum. Ela fica chocando, esse é o lado bom da galinha. Mas a maioria das galinhas, quando não estão chocando, estão fazendo o quê? Elas ficam ciscando, elas ficam olhando para o chão, catando milho e minhoca o dia inteiro. É incrível, elas ficam o dia inteiro olhando para o chão. O dia inteiro. E elas não fazem o menor esforço de sair da cerca. Tem lá o cercado, né? Elas não querem sair, elas são contentes dentro da cerca. Coloca cavalo selvagem dentro de uma cerca. Você precisa tentar conter, e você consegue. Você precisa domar o cavalo para ele ficar na cerca. E isso com a maioria dos animais. Mas a galinha não, a galinha está lá feliz, no galinheiro dela. Muito bem. Quando bate a tempestade, o que a galinha faz mesmo? A galinha, além de fazer corococó, ela corre para o galinheiro. Muito bem. O pombo. Esse não é um pombo comum, esse é um pombo da Flórida. Não, aliás, é o pombo americano. Eu não sei o pombo brasileiro, se o pombo brasileiro é mais bonitinho, bonzinho, mas o pombo da Flórida é danado. Quando eu tive meu segundo cachorrinho, ele estava assim, com meses, devia estar com uns 4, 5 meses. Estava lá andando com ele na rua. De repente, começou um ataque de pombo. Parecia aquele filme, né? Comecei a olhar assim, os pássaros. Eu comecei a achar que tinha um monte de pássaro vindo correndo atrás dele, mas ele gritando de dor, eu tentando socorrer o cachorrinho e o pombo picando, atacando, literalmente. Então, esse é um lado do pombo. Ele fica lá observando todo mundo, assim, quem é que eu vou atacar agora? Então, está aí o rapaz lá passeando na rua, lá vai ele tacar, ou vai pegar o chapéu do rapaz, ou o pescoço. Aqui, essa foto é mais impressionante, porque ele está literalmente atacando o rapaz, o bicicleteiro, não? Como é que fala? O ciclista. Você chama de bicicleteiro? O bicicleteiro é quem conserta? Ok. Mais inteligente que o ciclista? Claro, porque sabe consertar. Muito bem. Então, o ciclista é um atleta. No caso, aí é um rapaz jovem. Mas você vê, tirando a brincadeira do lado, ele realmente está atacando esse menino aqui. Né? O pombo é danado. Ele é super agressivo. O pombo é provocador. Aliás, o objetivo da vida dele é atrapalhar os outros e provocar os outros.
Esse é o objetivo da vida do pombo. O pombo americano, não sei se o brasileiro, gente, por favor, não joguem vibração negativa contra mim. O pombo, eu vou fazer essa palestra em inglês, eu vou ter que cortar, falar que os brasileiros que são falar que isso acontece lá no Brasil. Então, muito bem, ele é um arrogante, é um egoísta, um egocêntrico a ponto de ser rude. Ele provoca mesmo, ele vai atrás, fica lá atrasando a paciência dos outros pássaros e das pessoas e dos animais. Ele é um verdadeiro desrespeito ambulante. Não tem a menor consideração por ninguém. Você conhece alguém assim? Muito bem. Agora, o urubu. Por que Deus não nos comparou àqueles que confiam nele como os urubus? Porque os urubus são danados. Veja, gente, parênteses, eu amo a natureza. E eu sempre admiro a sabedoria de Deus. Porque os urubus são os lixeiros do céu. Então, tirando essa beleza da natureza e esse sentimento de real gratidão, toda vez que eu vejo um bichinho morto, tá lá os urubus realmente limpando o mundo material, não é? Tirando essa beleza da natureza, agora vamos falar o lado negativo do urubu. O urubu gosta de coisa morta, gente. Coisa morta e de coisa podre, de coisa que não cheira bem, que eu não vou falar um nervo, porque eu detesto aquele verbo F-E-D-E-R. Horrível essa palavra, eu não repito. Muito bem. Ele adora fazer o quê? O que o urubu faz? Ele destrói, ele despedaça. Esse é o objetivo do urubu. Ele quer despedaçar. Ele não vai só atrás dos outros para provocar, não. Ele não provoca ninguém, por sinal. Ele gosta do que é podre. Ele gosta do que é ruim. Ele se afiniza com o que é ruim. Ele vai atrás, se magnetizado pelo que era ruim. Portanto, vamos tomar cuidado, porque existem urubus à nossa caça. Porque nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós ainda é totalmente iluminado. E aqueles que nos observam do lado espiritual da vida, vai procurar mexer naquela parte sua que ainda está suja. E o seu casamento 5 meses depois está destruído porque você não sai dos chats da internet. Ou é pornografia, ou é caso virtual. Ah, imagina, não traí minha mulher. Não, não traí meu marido. Aham. Só não fez. Faz a menor diferença. Então, cuidado, porque Deus, no Pai Nosso, Jesus, no Pai Nosso, nos nos sugere que nós peçamos a Deus, Senhor, não me deixe cair em tentação. Por quê? Porque ainda existe o que tentar. Se você colocar $1 milhão aqui na minha frente e não tiver ninguém aqui, eu não vou ter a menor tentação de roubar esse dinheiro. Se você falar para mim, Lívia, olha, todo mundo aqui vai estar distraído no dia tal, nesse banco, eu trabalho no banco, eu sei o código, vamos roubar o banco. É para ajudar o centro. Muito bem, muito bem. Eu não vou. Não tem nada em mim que me faça roubar um banco. Não tem a menor tentação. Pode me tentar, me cheirar, colocar o dinheiro aqui. Nada vai acontecer. Só que eu não vou falar para vocês pelas coisas que eu sou tentada. Ahá! Estão aí falando, qual é a sua tentação? Eu ouvi uma mensagenzinha aqui mental, não é? Não vão saber, vão ficar na curiosidade, mas existem muitas tentações. Porque o meu coração ainda não está limpo, nem o seu. Muito bem. Então, vamos estar atentos. E para que vai mexer no perigo? Para que você vai responder a mensagem do ex-namorado do século retrasado, que você não vê há 300 anos, que o bendito, para não dizer o maldito, manda uma mensagem para você? Eu só quero saber como é que ele está. Nossa, olha as fotozinhos dela. Você vem aqui para os Estados Unidos?
quê? Se você tem problema com dinheiro, para que você vai checar site de jogo na internet? Não precisa de muito para a gente cair para trás, para a gente se arrebentar, se esborrachar no chão, porque nós fazemos tendências de hábitos e vícios de outras vidas. Nós talvez tenhamos nascido numa família fantástica, que tenha nos auxiliado e nos ajudado a fazer crescer outras qualidades que nós já possuímos em essência, como semente de Deus, mas você ainda traz, e eu também, muita coisa que precisa ser checada, e é por isso que, antes da gente reencarnar, nós conscientizados dos absurdos, das más escolhas, das burrices que nós já cometemos em outras vidas, pedimos para os mentores, por favor, essa reencarnação é certo. Me dá isso, me dá aquilo, me faz encontrar esse, me faz encontrar aquela, me faz isso. Eles falam, espera aí, você não vai aguentar. Não, imagina, olha aqui, eu sou uma águia. E eu falo espiritual, você fala assim, uma águiazinha. Pede 1 ou 2 testes. E para aquela expiação você não está pronto ainda. Aí a pessoa passa 10 vidas, a gente olha para ela, não acredito, como é que uma pessoa boa dessa pode estar passando por uma coisa dessas? Como é que uma pessoa boa dessa recebe uma aprovação dessa magnitude? Essa é a aprovação que ela está pronta agora, porque já é boa. Então, às vezes, a pessoa adoece, ela está doente, mas ela não é mais doente. É uma diferença enorme. Eu tenho uma pessoa na minha família que ela está doente, mas ela não é doente. Quase tetraplégica. E é uma águia. É um exemplo para qualquer um que conviva com ela. Você vai para junto dela pedir conselho. É uma coisa incrível. Então, nós, os mentores sabedores das nossas necessidades e nossas fragilidades, eles nos sugerem, nos aconselham a tomar cuidado com o que a gente pede. Portanto, saiba você que você e eu ainda temos um pouquinho de urubu lá dentro. Então, cuidado. Muito bem. Kookaburra. Eu tentei achar esse nome em português. Eu não sei. Esse bendito desse pássaro aqui, eu tenho certeza que ele deve existir em várias partes do mundo, mas no Brasil, que eu queria fazer a correlação para vocês, eu não encontrei. Mas olha a cara dele. O que vocês acham? Esse é um pássaro bonzinho, amoroso, igual um canário, ou ele é danadinho? O que vocês acham? Olha a cara desse pássaro. Olha a cara dele. O olhar dele não é o olhar de um canário. A expressão. Veja que até os animais têm expressão. Já tem vida dentro de si. Pois é. Esse bendito desse Kookaburra, ele é o equivalente ao que nós chamamos no nosso mundo do tirador de sarro. Daquela pessoa sarcástica. Daquela pessoa que não respeita ninguém em nenhuma situação e vem sempre com aquelas piadinhas picantes, mexendo no seu botão. Está todo mundo no almoço de domingo, no jantar de Natal, está o Kookaburra sentado na mesa. E lá vem com aquelas piadas de mau gosto, fora de hora, provocando você, provocando outros, tentando colocar. E se você vai confrontar o Kookaburra, ele fala assim, imagina, vocês não têm senso de humor. Você conhece alguém assim? Tenho certeza, porque eu também. Com seu sarcasmo, com suas piadinhas, ele ofende as pessoas, ele machuca as pessoas e ele não está nem aí. Você pensa que você vai tentar elevar o Kookaburra tem algumas reencarnações pela frente.
Muito bem. Para ele, a vida é uma grande festa, é uma piada, tudo ele se engraça e realmente ele é uma pessoa extremamente insensível, um pássaro insensível aos outros. E aí tem o cacatua. O cacatua, vocês conhecem esse termo? É. O cacatua é um tipo de papagaio. Por que Deus não nos comparou àqueles que esperam nele, que aguardam nele, que confiam nele, não nos comparou aos papagaios, às cacatuas? Por quê? Porque os papagaios, eles necessariamente aprendem pelo quê? Pela repetição e pela cópia, pela imitação. O papagaio, o cacatu, ele não é um original. Ele tem um nível de inteligência, porque ele observa e ele repete. Ele observa e ele aprende, mas é um aprendizado superficial. Ele fala muito, mas age pouco. É aquele tipo de pessoa que recomenda você fazer o que ela diz, mas que você não faça o que ela faz. É aquela pessoa que tem 15 anos de espiritismo e, de repente, desaparece. De repente, às vezes, não se considera nem mais espírita. Você fica chocado. Como é que pode uma coisa dessa? Em primeiro lugar, ela nunca é espírita, porque ninguém regride. O espiritismo é um amadurecimento. Para você, o espiritismo não é para todo mundo. Você amadurece espiritualmente para aceitar as noções espíritas. Então, não dá para regredir. É como você dizer que um adolescente pode virar uma criança, que um adulto pode virar um adolescente. Ninguém volta para trás. Então, a pessoa que se diz que não é mais espírita, nunca foi. Ou aquela que se afastou das noções espíritas, das atividades espíritas, pode até realmente ser espírita, mas é um espiritismo de superfície. Não entrou no coração. Não faz parte da alma. Não faz parte do esforço da pessoa de viver aquela realidade. Eu conheço uma pessoa muito próxima da minha realidade, com quem eu convivi muitos anos, e eu, sinceramente, admiro essa pessoa. Ela passou por várias restrições, mas ela continua firme. Enquanto outra pessoa e outras demandaram no lugar dela. Mas ela está lá, firme. Você tem de dar o valor para essa pessoa. E eu só fico observando. Então, as pessoas não me surpreendem mais. Quando a pessoa fala assim, não sei, perdi o interesse. Perdi o interesse porque nunca teve, não estava lá dentro. Enquanto era um lugar de relação social, a pessoa ia, porque era legal. A pessoa não procurou a doutrina, pela essência, pela maturidade, pela busca para o preenchimento do vazio existencial. Depois se desequilibra depois. Eu não sei qual é a missão. Todo mundo nasceu com uma missão. Todos nós. A sua missão é descobri-la. Não tem ninguém sem missão. E nós vamos falar um pouco disso na semana que vem. Muito bem. Então, o cacatu, o papagaio, é essencialmente uma pessoa superficial, de muito conhecimento, mas de pouca vivência. Adora dar ideia para os outros fazerem. Você conhece as pessoas cheias das ideias? Cheias das ideias. Tá bom, então você pode fazer isso? Não tenho tempo. Muito bem. Tempo é algo que a gente, qual é a resposta? Cria. Tempo é algo que você acha. Muito bem, vamos aí ao cuco. Quem é esse cuco? Lembra do relógio cuco? Se você colocar no YouTube alguns vídeos de sounds da natureza, aí você, de vez em quando, você vê. Cuco. É o cuco. Que inventaram do relógio cuco. Então, é o cuco. Olha a cara do cuco. Gente, olha a cara desse cuco. Olha bem a cara do cuco. O que vocês acham que o cuco é? Ele não gosta de trabalhar. Olha aí como ele está gordinho. Ele não quer saber. Esse cuco é danado. Olha só, ele não constrói o próprio ninho. Vocês sabiam disso?
Um absurdo. O bendito do cuco vai atrás dos ninhos que estão já feitos pelos outros pássaros, se aproveita dos ninhos, namora lá com o cuco, com a cuca, faz os filhos, ainda tem a audácia de pegar os filhotinhos e largar no ninho do outro pássaro, para o pássaro criar. É mole um negócio desse? O cuco é a famosa pessoa esponja, que se aproveita de você, dos seus esforços, e vem com essa cara deslambida, precisando. Está sempre precisando. Encontrar que a mesma pessoa sempre está precisando. Precisando de atenção, precisando de conselho, precisando disso, precisando daquilo. Está cheio. Aqui nos Estados Unidos isso é clássico. O rapaz... Eu ia falar a palavra TRANSA, mas não fica bem em público. Então, eu vou dizer que o rapaz fica com a menina fica, porque é tonta, grávida, e aí, o que ele faz? Vira cuco. Ele, cucaracha, ele se manda. Não quer nem saber. Aí você vê os casos. O rapaz tem 1, 2, 3, 4, 5 filhos. Tudo com mãe diferente. O protótipo da irresponsabilidade e da imaturidade. Não é? É o cuco. O cuco é aquela pessoa esponja. É aquela sua prima esponja, é a tia esponja, é o tio esponja, enfim. Ele vive a sugar os outros. É cheio de problema, só ele. Muito bem. Então, vamos aí, o pavão. Ai, o pavão. Quer ave mais bela do que essa? Nem a águia. É a ave mais bela do mundo das aves. Belíssima, esplêndida. Aí você vê fotos de pavão branco, uma coisa impressionante. Meu Deus, nós aqui na Flórida temos a felicidade de ainda passar por partes de Orlando e das cercanias de Orlando, onde tem pavões andando na subdivisão, gente. Uma coisa de louco, uma coisa belíssima. É uma coisa inacreditável. E o pavão, tirando essa beleza majestática, magéstica do mundo animal, vamos tirar. Vamos agora do lado humano, a metáfora que nós estamos procurando fazer. O pavão se acha. O pavão se acha. Ele é vaidoso, é egocêntrico, ele é orgulhoso, ele faz por onde fazer ser notado. Ele dá um jeito. De repente, ele tropeça. Ai, desculpe, só para mostrar alguma qualidade que ele possui. São pessoas extremamente inteligentes, mascaradas, hipócritas. Cuidado, amizade com o pavão. O pavão vai eu ia dizer, dar uma facada nas costas, mas não fica bem em público. Então, o pavão, ele é clássico na traição. Ele não tem consideração pelos outros. É um egocentrismo realmente exacerbado. E se considera superior aos outros. Muito bem, o pardal. O pardal é bonitinho, olha aí, o pardal. O pardal é muito bonitinho, está cheio de pardal. Normalmente, o pardal aqui na Flórida, pelo menos em São Paulo, ele é cinzento, né? Mas é tão gracioso, ele fica pululando. Ai, eu adoro o pardal. Mas é barulhento, danado do pardal. Faz um barulho, não é? Mas ele vive pulando de galho em galho. Você conhece alguém que é um pardal na sua vida? Muito bem. Ele raramente diz algo que vale a pena ouvir. Esse é o pardal. Esse tipo de pessoa, normalmente, muda frequentemente. De emprego, de casamento, de namorado, de igreja, de centro. Ele não para em lugar nenhum. E o problema são sempre os outros. Sempre os outros. Ele vive pulando de galho em galho, faz um barulho onde chega e todo mundo fica
enamorado com o gracejo dele, mas ele faz um barulho e desaparece. Porque ele não... esse lugar não me respondeu às necessidades. Ainda sai, felizmente ele sai pulando de galho, mas para galho pelo menos não sai falando mal. Esse é o pardal. É bonitinho o pardal. Muito bem. Está crescendo. Está crescendo a evolução espiritual dele de pardal. Muito bem. Aí o canário. O canário é adorável. Não é? Adorável. Eu cresci vendo um canário, ou 2, ou 3, na gaiola, no quintal da minha casa. Hoje, eu acho que eu teria um ataque cardíaco se eu chegasse na casa de algum parente meu e visse um animal desse enjaulado. Porque, com a conscientização que nós temos hoje da natureza, ver um pássaro que pertence à natureza enjaulado em 2018 é quase inacreditável. Mas a consolação é que, se você soltá-lo, ele vai morrer. Então, você continua com a sua gaiola. Mas pense bem, se você fosse um canário, se você vivesse a sua vida inteira dentro de uma gaiola. Muito bem. Mas tem um lado interessante. Agora vamos à metáfora. Tem um lado interessante psicológico do canário. O canário vive atrás da grade, mas não faz por onde sair dela. Às vezes ele tenta um pouquinho, quando é mais jovem, depois ele se conforma. É uma conformação passiva. E lá ele fica. Quantos de nós vive conformado atrás da insegurança, das grades da autodestruição interior, da insegurança, da falta de autoestima, dos prejuízos de dores do passado, de infância problemática? Gente, essas são as nossas grades. A pessoa vive a vida inteira dentro de uma gaiola, mas deixou de viver. A pessoa vive uma vida inteira, mas, na realidade, nunca viveu. Ela fica engaiolada. Fica engaiolada. Engaiolada dentro dos seus preconceitos, das suas tradições, dos seus sofrimentos, das suas reclamações, das suas noções de vitimização. Ah, porque foi me feito assim. Porque eu fui destratado, eu fui abusado, eu fui isso, eu fui aquilo. Mas você esquece que nós temos um plano de vida. E foi você que pediu aquele pai e aquela mãe. É duro a gente entender isso. Porque os efeitos de uma infância mal vivida e abusada são terríveis e precisa de tratamento. Mas, hoje, o conhecimento espírita te dá essa noção. Você teve a oportunidade de enfrentar pessoas que foram abusadas por você em outra vida. E se as pessoas que já foram abusadas por você tiverem mais evoluídas e se libertado de você porque te perdoaram, você está na sintonia do abuso. Você vai reencarnar onde? Às vezes, quando os casos são gravíssimos, o plano espiritual, ainda mais quando os espíritos que sofreram as nossas ações negativas já se libertaram, já cresceram, já nos perdoaram, eles nos colocam na posição de falar assim, olha, ainda dou a opção de você receber esse. E, às vezes, são verdadeiros monstros, em forma de pessoa. Pessoas completamente deturpadas e depravadas emocionalmente. E você nasce no meio daquela gente, que, às vezes, não tem nenhuma relação de outra vida com você, mas você está no mesmo grau vibratório. Afinidade. Então, liberte-se amando. Liberte-se perdoando. Você ainda vai ter muito atrito quando você vir essas pessoas ou essa pessoa. Muito. Porque não existe afinidade. Existe um antagonismo natural. Você olha para a pessoa, você sente raiva. E, às vezes, é a mãe e é o pai. E é o filho. Isso que é duro. Aí vem a sensação de culpa em cima disso. Ai, meu Deus, é minha mãe. Ai, meu Deus, é meu filhinho. E eu me sinto assim. Mas a reencarnação explica para nos auxiliar a nos libertar. Então, às vezes, nós temos a evangelização de bebês. As pessoas falam, nossa, que absurdo evangelização de bebê. Mas quantas e quantas mães já não passaram pela dolorosa experiência de terem repugnância pelo próprio bebê?
Você fala, ai, que absurdo. É absurdo para você que nunca passou por isso. Vai você segurar na sua mão um bebezinho que o teu inconsciente sabe que foi o homem que roubou o teu marido em outra vida, ou tua mulher em outra vida. Aquele que acabou com as tuas finanças, que te destruiu, você está carregando aquele espírito na sua mão. Precisa aprender a amar. Porque o instinto da maternidade é enorme. E você, mesmo sentindo aquela raiva, sentindo aquele antagonismo, se morrendo de culpa, essa é a explicação. É um espírito não afim. Os hormônios e todos os imbalances bioquímicos são, na realidade, resultado de uma situação espiritual, profunda da alma. E nós tratamos os hormônios com o médico e o espírito com o evangelho. E naquela evangelização de bebê, aquele ambiente impregnado de vibrações superiores vai aliviando a sua relação com o bebê. O bebê está sendo evangelizado, mas muitas vezes a mãe e o filho, não são alguns casos que são assim. A maioria a gente está querendo que a criança fique naquele ambiente. Mas quantas vezes não é a mãezinha aprendendo a entrar em uma sintonia melhor com a criança? Muito bem. Então, vamos sair das nossas gaiolas. Qual é a sua? Pergunta para a pessoa do seu lado, qual é a sua gaiola? Pergunta. Qual é a sua gaiola? Se alguém me perguntar a minha gaiola, eu falo assim, curioso. Não vou te contar, não. Qual delas? Muito bem. E o pelicano? Nós estamos aí chegando ao final. Vocês aguentam mais 5 minutos? Sim. Ok. Aguentam sim ou não? Sim. Estão gostando da palestra? Muito. Interessante, né? Muito bem. Muito bem, pelicanos. Os pelicanos têm um potencial enorme. São uns pássaros muito simpáticos. Voam, mas voam baixo. Mas são bondosos, recebem até um monte de gente na sua boca, né? Fica aquele pássaro, né? Mas eles adoram comer. E passa a vida comendo. O objetivo da vida deles é comer e relaxar e viver bem. Não me dê muito esforço, mas ele é bonzinho, é muito simpático. Ele tem um enorme potencial de ser um gigante, de ser uma verdadeira águia, mas ele ainda está no estágio do pelicano. Se o apetite dele fosse para as coisas elevadas, ele seria uma águia. Mas ele está lá, né? Na casa, né? Nasceu em família espírita. Todo mundo na casa trabalha e ele está lá. Nossa, a vibração dessa casa é tão boa, graças a Deus. Todo mundo trabalha no centro, mas ele não vai a lugar nenhum. E nem sai de casa ainda por cima. 42 anos. Ai, não consigo me desprender dos meus pais. Uma afinidade. Muito bem. Ai, eu adoro esse corvo. Bendito. Se tem um pássaro que quer atazanar a águia, é o corvo. O corvo ataca a águia, vai atrás dela, fica lá picando a árvore. A gente não viu lá aquele primeiro pássaro, o pombo que fica atacando as pessoas e os animais? Não, esse aqui não quer atacar ninguém. Ele quer atacar a águia. A superioridade da águia o incomoda. Esse é um pássaro muito perigoso. Muito perigoso. Tem um poder destrutivo enorme. Ele fofoca, ele passa rumor, ele fala mal das pessoas, e não importa se é pessoa, a reputação da pessoa, a reputação da organização. Ele vai lá empestear a vida da águia. Um pássaro perigoso, danado. Sabe o que a águia faz? A águia ignora o bendito da gralha. Sabe a gralha? Sabe quando teu marido, não sei, de vez em quando, né? O marido vira para você e fala assim, você parece uma gralha falando. Não, gente, isso é uma ofensa. Eu pegava uma panelada, dava na cabeça do marido. Não é? Como se eles não fossem pelicanos de vez em quando. Ai, dá para você me trazer um copo de água? Ele, de vez em quando, eu fico horrorizada com algumas cenas. Eu fico horrorizada.
Eu, na minha espiritualidade, eu procuro, toda vez que meu marido pede alguma coisa, eu vou lá e até ofereço, né? Porque eu sou uma pessoa muito evoluída. Mas o meu marido não pede, eu acho que é por isso que eu sou evoluída. Não, meu marido é americano, por isso. Eu não sei vocês, mas eu sempre me achei muito evoluída. Ai, eu me achei... Mas, aliás, eu sempre me achei, não. Eu tenho me achado muito evoluída nos meus últimos 15, 20 anos nos Estados Unidos. Nossa, como eu evoluí. Nossa, como é bom. Meu Deus do céu. Estou adorando viver essa reencarnação. Cada dia melhor. Sinto, cada ano que passa, em vez da minha energia diminuir, aumenta. Nossa, está acontecendo alguma coisa. Eu adoro viver. Muito bem. Nossa, eu, na minha elevação, encontro com a minha família do Brasil. Ai, meu Deus do céu. Aí, quando eu começo a ver aqueles meus amados, adorados parentes que eu não vejo assim um ano, 2, aí eu vejo que a minha evolução ainda está bem a desejar. Ai, ai. Eu falei, meu Deus, tá bom. Então, esse é o checkmate, Senhor, é um teste. Muito bem, eu vou usar. Aí eu fui olhando, eu caí nisso, senti raiva daquilo, não aguentei aquilo e tive vontade de responder aquilo outro. Consegui segurar, mas eu pensei. Eu antigamente falaria tudo. Hoje já deu uma evoluída, mas a reação é o que vale, não é? Mesmo que você cale, já é uma evolução você conseguir calar. Mas é difícil, mas sinal que aquilo ainda não está dentro de você. O máximo que a gente pode fazer é ter a disciplina, o que já é uma evolução, né? De a gente calar o mal. O mal não vale a pena ser comentado. Apenas quando tem um propósito, mas comentar por comentar o mal não vale a pena. E ficar querendo passar no rosto, né? Não vou falar C-A-R-A, das pessoas, o que você realmente acha não vale a pena, porque a pessoa já viveu tudo isso e não caiu a ficha. Você acha que vai cair através da sua palavra? Então, você fica quieto. Eu fiquei pela metade. Mas tudo bem, é um teste. A águia ignora o bendito do corvo e a bendita da gralha, toda vez que é atacada. Só que, de vez em quando, é tanto ataque, é tanta peste atrás dela. Sabe o que a águia faz? Ela sobe mais alto. Ela entra numa altitude que a gralha não consegue mais respirar. E a gralha desmaia e cai, porque não consegue acompanhar a altitude das águias. Portanto, aqueles parentes que infernizam a sua vida, não aguentam a sua superioridade, te provocam de todos os jeitos, nesse mundo, os parentes desse mundo e do outro. Porque nós temos parentes que são verdadeiros marionetes na mão dos espíritos perturbados. Eles falam, repete, você tonto, responde, e consegue atingir você. Saiba o que acontece por trás da cortina e não responda, suba mais alto. Como é que você e eu subimos mais alto? Se tranca no quarto e ora. Ora, procura o ar, o oxigênio de Deus, que te esperou até hoje e está ali pedindo que você espere para a evolução dos outros. Mas não permita, na sua excelência, na sua paciência, que essa pessoa te puxe para baixo. Às vezes a pessoa está de mau humor e ainda joga na cara dizendo que a culpa é sua. Você não fez nada. A culpa é dela, ela é uma desorganizada, um desequilibrado mental. Não assuma o problema dos outros. Você pode até ter criado esse problema em outra vida, mas você está nessa. É nessa que você está. E você educa você e aos outros com o seu exemplo. Busquemos o oxigênio de Deus, subamos a alturas mais altas e nós vamos ser como a águia. Nós temos muito a aprender das águias. Semana que vem nós vamos continuar a falar delas, das qualidades, dos princípios e como podemos aproveitar esses princípios para a nossa vida. Muita paz a todos vocês, muita luz.